Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nessa noite para a inauguração do Instituto Consenso Convergência em Saúde. Eu, Gabriel Chalita, e minha querida amiga, essa brilhante jornalista de quem eu sou fã, Basília Rodrigues, em nome dos dirigentes da entidade, agradecemos a presença de todas e todas. O Instituto Consenso é uma iniciativa da Confederação Nacional de Saúde, hospitais, estabelecimentos e serviços, a Cine Saúde, da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FENA Saúde, da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, e da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde. O Instituto Consenso pretende representar o setor da saúde privada nesse espaço que contará com debates, capacitações e palestras, além de atuação institucional transparente e íntegra e compromisso com a melhoria do atendimento da saúde pública do Brasil. Boa noite, eu sou a Basília Rodrigues. Junto com vocês, a gente vai conhecer hoje o Instituto Consenso, Convergência em Saúde. E agora um momento super importante. Eu vou citar o nome de algumas autoridades e chamar para virem para cá, para o palco. Nome a nome, queremos cumprimentá-las, todas as demais autoridades que estarão aqui representadas por o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. A conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Daiane Lira. Também o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde, deputado Pedro Westphalen. Destaco também a presença aqui da médica e professora doutora Ludmila Ajar. Do presidente do Conselho do Instituto Consenso e presidente da Confederação Nacional de Saúde, doutor Breno Monteiro. Presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, deputado federal. Presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, doutora Raquel Reis. Presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, doutor Gustavo Ribeiro. E agora? Só pede para ele. Bom, agora a gente vai pedir para os nossos queridos convidados abrirem aqui o espaço no centro do palco, porque vamos exibir o vídeo apresentando ao público o que é o Instituto Consenso, Mas ainda falta uma Convergência em pessoa. Saúde. Mas falta uma pessoa que vai dar o ok neste vídeo. Que é uma pessoa que faz muito pela saúde do Brasil, é muito amado por todos nós, e a gente vai falar o nome dele juntos. Em conjunto, para que todo mundo ouça. Doutor Pablo Menezes. Convidamos então todas e todos a assistirem um vídeo sobre a atuação do Instituto. Vamos ver.
E em nome das autoridades presentes, convidamos o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, para uma fala inicial. Ministro. Boa noite a todos. É um prazer enorme que eu represento Justiça neste evento, com as mais importantes autoridades do ramo de saúde, em destaque a doutora Ludmila Raz, que é um fenômeno na saúde nacional e que a gente tem muito orgulho de desfrutar da sua amizade. O tema do Instituto, o nome do Instituto, já diz tudo o que o Brasil precisa: consenso. Mais que consenso, é entender o papel da saúde privada, que não é um substituto do SUS, da saúde pública, mas apenas um complemento. Um ente eminentemente privado que tem o objetivo salutar do lucro, que gera investimentos que geram pesquisas que repercute na medicina e no bem-estar de todos. Consenso é a coisa que o Brasil mais precisa. E como falamos em consenso, olhamos o que diz embaixo: convergência da saúde. O Brasil precisa se entender. O Brasil precisa se entender em todos os seus segmentos. Por qualquer ótica que a gente analisa o Brasil, a gente vê falta de entendimento. No campo político, no campo econômico, no campo social. O Brasil precisa urgentemente conversar, dialogar. Daí a importância desse instituto. Uma sede privada para debate de interesse público. Parabéns às entidades de saúde que se uniram para criar o Instituto Consenso, que visa a convergência na saúde, e saúde é algo que nos preocupa todo dia, é algo que lutamos todo dia por ela e todo dia por ela nos preocupamos. Então eu já penso que neste evento nós temos que tomar um bom vinho e as palavras já começam a se acender. Por isso eu agradeço o convite e repito o meu orgulho de estar aqui em nome do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal da Cidadania, prestigiando algo muito importante: atividade privada voltado ao desenvolvimento e o interesse público, a saúde. Muito obrigado a vocês todos. Obrigada. A gente dá sequência aqui ao nosso evento porque está chegando mais gente. É uma cerimônia disputadíssima nesta noite aqui de Brasília. Adriano Massuda, ministro em exercício da Saúde. O senhor pode também vir aqui ao palco. Bom, um encontro que conta com a presença de representantes do governo federal, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da iniciativa privada. Agora nós ouviremos as palavras do presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde, deputado Pedro Westphalen. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. O protocolo já se encarregou de saudar cada um dos que estão presentes. Gostaria também de referendar a presença do vice-presidente Alckmin, que esteve aqui, do presidente Hugo, do Parlamento Federal. Mas essas entidades que hoje proporcionam a realização de um sonho até pessoal meu caro Breno, o Pablo, os caros amigos da Brange, Feira Saúde, aqui representados, o presidente Leal, de tanto trabalho que fizemos na nossa frente parlamentar em defesa dos serviços de saúde. Há 6 anos, viemos trabalhando e conseguimos colocar toda terça-feira pela manhã o setor saúde, prestadores de serviços, sentado à mesa. Operadoras, as 4 confederações de saúde, FBH, CMB, CN Saúde, da qual eu sou vice-presidente e fundador honrosamente, ANAP, Feira Saúde, Abrange, Abramed, todas as entidades representadas, e dali nós conseguimos grandes avanços, fazendo de temas que eram divergentes, ter a compreensão dos nossos dirigentes
que 90%, doutora Ludmila, dos temas eram comuns. Assim que avançamos, Matsuda, prazer em te ver aqui de novo, estivemos juntos ontem. Assim que avançamos no projeto da pandemia, o 13992 das metas, que salvou o sistema de saúde nacional. Assim foi na pesquisa clínica, que hoje é um dos grandes legados, Matsuda, que deixamos aqui, começou lá na Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços de Saúde. Assim foi na reforma tributária. Assim tem sido em temas importantes, e não vou aqui me alongar muito, mas com resultados efetivos de um trabalho, fruto do consenso. Por isso, o nome consenso. Não que os temas aqui vão ser consensuados, não. Vão ser divergentes. Mas esse grupo de pessoas que vão ter dados aqui para informar os parlamentares de como se conduzir em votações, me deixa realizado. E hoje, com toda certeza, vocês podem ter certeza, vocês deram sentido, meu caro presidente, à vida pública. Fazer vida pública é abrir mão da vida pessoal, da vida familiar, da vida social. Mas quando se vê, Matsuda, o resultado de pessoas que se unem para que a saúde tenha bons resultados num segmento privado que faz parte do SUS, que tem 53 milhões de usuários e que representa praticamente 2/3 do custo da saúde do Brasil. Muito obrigado. Não quero me alongar, mas não posso deixar de dizer que vocês conseguiram me fazer sentir emoção nessa noite de novo. Muito obrigado. Longa vida ao nosso consenso. Obrigado, deputado. Chamamos agora o presidente da CN Saúde e do Conselho do Instituto, Dr. Breno Monteiro. Boa noite a todos. Eu queria dar um abraço a todos vocês. Deputado começou a falar aqui, uma noite de muita importância para o setor de saúde. Mas eu não posso deixar de cumprimentar a minha diretoria da CN Saúde, a pessoa dos vice-presidentes, Francisco Balestrin, Marcelo Brito e Rangel Silva, que fazem aqui presente. Não poderia também deixar de cumprimentar aquela que ajuda a saúde de milhares de pessoas, mas em especial tem cuidado da minha saúde, doutora Ludmila Já. E já ousando, porque sou apenas o presidente do conselho, mas quem vai tocar o Instituto é o meu querido e estimado amigo Pablo, juntamente com a Carol, que será a nossa diretora executiva. Eu vou usar, porque dentro de todo esse processo, nós vamos ter que ter vários comitês sobre várias atividades, sobre vários temas importantes. E eu queria, de público, convidar a doutora Ludmila para tomar conta do Comitê de Saúde Pública. Não sei se você aceita, mas eu estou ousando fazer isso, pelos projetos maravilhosos que você tem construído ao longo da sua história. Pedro, é uma noite importante, uma noite em que eu vislumbrava junto com você há muito tempo. Eu vi a necessidade de termos uma frente parlamentar que representasse um setor que é o terceiro maior gerador de emprego desse país, e poucos dizem isso. São 3,3 milhões de brasileiros que nós empregamos, que nós damos, além de saúde, que é o que fazemos isso todos os dias, nós damos dignidade ao cidadão com emprego, gerando esse emprego. Precisamos também dizer que esse não é setor de grandes incorporações, de grandes corporações, como pode parecer, com lucros ou alguma coisa. Esse é um setor que temos 897 mil empresas, onde mais de 2/3 delas são de pequeno porte. E elas precisam ter um olhar exatamente dos poderes executivo, legislativo e judiciário, porque não pode transparecer só os grandes. Os grandes procuram se resolver nas dificuldades, mas os pequenos, que é quem está gerando esse tipo de emprego, precisam ter um olhar diferenciado em todas essas pautas. Então, o Instituto, que vem com a palavra consenso, porque consenso não é ausência de divergência, mas a capacidade que nós temos que ter de criar objetivos comuns. Isso que é importante, e é isso que nós vamos precisar fazer a partir de hoje, com a ajuda fundamental do Parlamento, porque tenho dito a todos os nossos associados, tudo que impacta positivamente, negativamente nas empresas de vocês,
por algum momento, passou pelo parlamento. Então, nós temos esta função a partir de hoje. Espero ver esse instituto que foi sonhado, com muita luta, e o nome vem disso, mas com um espírito aberto de procurar esse consenso, crescendo a cada dia mais, para que a gente possa se igualar, porque nós não estamos fazendo nada de novo, Pablo. Nós não estamos criando nada, isso não é uma ideia nossa. Vários outros setores da economia já o fazem com competência e a gente precisa imitá-los. Gente, boa noite e aproveitem a festa. Obrigado, presidente. E agora nós vamos ouvir o presidente da Abrange, que acabou de ser reeleito por unanimidade por mais 2 anos. Parabéns. E eu tenho a honra de dizer que ele foi meu aluno, um brilhante aluno, Dr. Gustavo Ribeiro. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui. Acho que essa é uma iniciativa, Pablo, que a gente construiu ao longo de muitos anos de muita batalha, de muita dedicação, de muito trabalho, com a ajuda de muita gente. Acho que o setor merece esse carinho, merece esse think tank que agora se instala com a presença da Ludmila, médica de todos, nossa médica. Então, agradecer. Breno, a gente deposita no Instituto Consenso toda a nossa esperança de construção de um setor mais forte, mais unido, mais coeso, a bem do nosso usuário, do nosso beneficiário, a bem de todos os empregos que a gente gera, de todos os tributos que a gente recolhe. Então, um prazer estar aqui. Boa noite a todos e muito obrigado. Representando o Conselho Nacional de Justiça, agora quem fala é Daiane Lira. Conselheira, obrigada. Boa noite a todas e a todos. Queria aqui inicialmente parabenizar, ao Pablo Menezes por essa brilhante iniciativa com o nome desse instituto que é simplesmente, vamos reconhecer, Pablo, maravilhoso. Falar de consenso em saúde, é da essência da saúde. Nós estamos falando de hoje, um dos principais setores de maior preocupação da população brasileira. A recente pesquisa novamente reafirmou isso. A saúde é hoje, sempre foi segurança, mas hoje nós temos saúde seguido de segurança pública como uma das preocupações da população brasileira. Então, isso é um consenso. E também é consenso, Adriano Massuda, que a gente precisa de um setor da saúde suplementar, saúde privada forte, para que a gente possa ter, inclusive, o sistema de saúde único de saúde integral universal. Eu, como conselheira do CNJ, desde que fui designada como supervisora do FONAJUS, o que a gente buscou foi trabalhar com a saúde da população brasileira. Pensar num sistema universal e integral em que a gente tem a saúde pública e a saúde suplementar previstas como o modelo que a nossa Constituição escolheu e previu como prestação da saúde da população brasileira. Então, hoje, isso é consenso, a gente precisa pensar na saúde da saúde suplementar para que a gente tenha saúde, possível também no Sistema Único de Saúde, e nós temos um sistema totalmente integrado. Isso é consenso, e nós do Judiciário, do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, temos cada vez mais buscado exatamente a conciliação. Hoje, inclusive, tivemos uma reunião com o setor para tratar da Semana Nacional de Saúde, buscando exatamente aquilo que nos une. Pensar nas divergências é natural e, na verdade, o consenso ele surge e nasce das divergências. Mas a gente precisa encontrar os pontos comuns que a divergência nos traz. Isso é próprio da democracia e isso é muito fundamental quando a gente pensa em garantir a saúde da nossa população. Parabéns, Pedro Vastefali, deputado, meu querido deputado, Breno, da CN Saúde, Gustavo, Raquel, por essa iniciativa, por vocês estarem junto, Pablo,
E a nossa querida Ludmila também, que a Ludmila não é só minha médica, mas ela é a pessoa que tem falado de medicina baseada em evidências para todos os juízes desse Brasil. Muito obrigada e uma ótima noite para todos. Obrigada, Daiane. Bom, representando o Congresso Nacional, a gente chama ao centro do palco o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Obrigada, deputado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a doutora Ludmila, cumprimentar o Pablo pela iniciativa. Hoje o PL é o maior partido do Brasil. Nós temos a maior bancada na Câmara dos Deputados, temos a maior bancada no Senado Federal. Conte sempre com a gente, doutora Ludmila. Muito obrigado pela atenção. Agora vamos ouvir a presidente da FENA Saúde, doutora Raquel Reis. Boa noite a todos. É difícil ir ficando para o final da fila, né? Depois do deputado Pedro, Daiane, enfim, vai ficando cada vez mais difícil. Mas eu quero expressar, na data de hoje, a alegria de estar presenciando um dia histórico. A gente nunca pensou em ver um instituto, uma entidade que reunisse representantes das maiores operadoras do Brasil e também dos maiores prestadores de serviços médico-hospitalares. Isso é histórico. Ver aqui representantes dos 3 poderes, grande parte da diretoria do nosso órgão regulador, que é a ANS, agradeço a cada um de vocês por estar aqui hoje presente. Ministério da Saúde, quando, acho que foi Pedro que falou, quando a gente fala de saúde, não dá para falar de saúde pública e saúde privada, a saúde é uma só. Quanto maior for esse setor, hoje é 25% da população, que abarca mais ou menos 65% de todas as despesas com saúde no país. Quanto mais forte, mais robusto for a saúde suplementar, mais forte fica também o Sistema Único de Saúde para aqueles que precisam dele em toda a sua extensão. Então, é uma alegria estar aqui. Quero lembrar que é fundamental a participação também da indústria farmacêutica em discussões que pautam a sustentabilidade, a racionalidade e a medicina baseada em evidências, que a Ludmila tanto levanta a bandeira. A evolução tecnológica é maravilhosa, mas essa evolução tecnológica tem um custo e essa incorporação precisa ser feita com responsabilidade. O compartilhamento de riscos, quando a gente fala desse tipo de medicação, desse tipo de terapia, não é uma opção. Isso é obrigatório e a indústria farmacêutica é mais do que bem-vinda para vir aqui para esse hall de discussão junto com a gente. Breno, Pablo, mais uma vez, parabéns. É incrível tudo que vocês estão construindo. Obrigada. Obrigada, doutora. Bom, agora o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Leandro Safatli. Pode dar as graças aqui e falar também com o nosso público. Obrigado a todos. Assim, eu só queria dizer que é uma honra estar aqui nessa iniciativa tão importante como o consenso. Acho que tem uma capacidade muito grande de atuação, já cresce, já nasce grande, e aqui a Anvisa também está a postos aqui, está pronta para poder dialogar de forma bastante construtiva na busca de consenso e para poder ajudar aí nesse processo que tem dessa iniciativa de fortalecer a saúde da população brasileira. Muito obrigado pelo convite aqui, obrigado para todos. Parabéns. Obrigada, doutor Safatli. Bom, depois da Anvisa, agora a gente chama uma representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Eliane Medeiros. Boa noite a todas e todos. Quero parabenizar aqui o nosso presidente Breno Monteiro e o doutor Pablo Menezes por esse movimento consenso. É importante para nosso ecossistema da saúde ter essa pacificação, esse movimento. Então, vocês estão de parabéns. A ANS, na sua lide regulatória, está de portas abertas para cooperar nessa caminhada que, com certeza,
só trará a pacificação para as nossas questões de assistência à saúde suplementar. Então, agradeço a participação, parabéns a todos pelo consenso, por mais consenso e pacificação. Obrigada. Vamos ouvir agora uma pessoa que Basílio e eu brincamos no começo com ele, mas ele é um homem que tem essa semântica, consenso na vida dele, uma capacidade de articulação impressionante, porque ele tem essa sensibilidade humana de ouvir as pessoas, de prestar atenção nas pessoas e um amor pelo ser humano que é notável. Vamos ouvir o nosso querido Pablo Menezes. Doutor Pablo Menezes. Pessoal, eu no início, quando começou a inteligência artificial, deputado Pedro, eu gostei muito do chat GPT porque ele falava bem de mim, eu pedia para ele falar bem de mim. E eu só chamo os amigos para fazer esse tipo de apresentação, porque eles falam bem de mim. Então, eu acho que a gente tem que cultivar isso na vida, né? Pessoas que falam bem da gente, né? Bom, eu queria agradecer a presença de todos e de todas. O ministro Barroso, que esteve aqui presente, ele nos ensinou, já trabalhava a linguagem simples e a gente acabar com as nominatas. Então, em deferência ao ministro, eu não vou fazer as nominatas aqui. Mas eu queria fazer um agradecimento e dizer que esse instituto é o instituto de todos que estão aqui nesse palco, mas de todos que estão aqui nos assistindo, de todos aqueles que não puderam vir. O nosso partido é a saúde de cada brasileiro e de cada brasileira. Só que essa saúde, ela é vista de diversos ângulos. Mas para que a gente veja de maneira completa, ministro Noronha, é necessário que a gente tenha todos os atores em volta. É necessário que a gente una todos os pontos. E a primazia da vida, a primazia do bem-estar, tem que ser a frase mestra. A vida, ela tem que estar acima de todas as coisas e de todos os interesses. E é por isso que eu quero aqui de público convidar as outras entidades, as outras associações de saúde que se unam a esse consenso. E com isso eu quero parabenizar a presença da Unidas, do seu presidente que está aqui. Eu quero saudar a presença das Unimedes. Eu quero saudar os representantes da ANAP, os representantes da Santa Casa. Esse instituto, o Instituto Consenso, não é o instituto de um dono, de uma dona, não é um instituto de alguém que vai comandar, que vai estar à frente. Não, nós vamos estar juntos. E só juntos que nós vamos conseguir transformar o nosso país e a vida das pessoas. O ministro Noronha, de maneira clara e objetiva, falou que o Brasil precisa de consenso. E já foi falado aqui que consenso não é construído por unanimidade de pensamento. Consenso não é construído por pessoas que pensam da mesma maneira, não. A unidade na pluralidade é o que de mais belo nós podemos oferecer para a nossa sociedade e para os nossos pacientes. Chega de polarização. Na saúde nós não precisamos disso. Nós precisamos de um único partido, o Partido da Saúde, para cuidar de um único objetivo, que é a vida, e quer cuidar de um único objetivo, que é a vida dos nossos brasileiros e das nossas brasileiras. Por isso eu quero agradecer a todos e a todas e fazer uma saudação especial, porque se vocês não conhecem a minha chefe aqui é Raquel Reis, aqui é a nossa presidente da Sul América. Um abraço a todos e a todas. Chegamos no consenso. Primeiro usar o microfone dele, que o meu não está funcionando. Chegamos em um consenso. Para finalizar a noite, pelo menos do lado de cá, porque ainda vai ter muita festa ao longo da noite, mas pelo menos aqui em cima do palco, a gente decidiu chamar uma mulher importante. E um homem importante também. Eu vou chamar a mulher, você chama o homem. Vamos nessa. Essa mulher que eu vou chamar é uma das maiores cientistas desse país. É uma médica reconhecida internacionalmente, que tem uma capacidade de trabalho inimaginável, professora titular de medicina, tem um olhar para o seu paciente, que é uma coisa que acende esperança nas pessoas, e além disso, ela tem uma responsabilidade social incrível, com os mais pobres, os que mais precisam, os que mais têm dor. É uma honra a gente ter aqui essa grande mestra da medicina, doutora Ludmila Já.
Bom, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, me sinto muito honrada aqui hoje, participando desse evento que eu considero ser fundamental para o nosso futuro. Hoje a nossa discussão é o futuro da saúde dos brasileiros e das brasileiras. E todos já nos antecederam, eu cumprimento carinhosamente nosso representante do Judiciário, ministro João Noronha, nosso representante do Legislativo, nosso deputado presidente Valdemar Costa Neto, todos os nossos deputados, presidente da Anvisa, Chico D'Angelo, representando a ANS, Elaine, Pablo, que é o nosso grande mentor desse encontro, ministro Adriano Massuda, Breno, Basília, Chalita e todos que estão aqui. Todos nós hoje temos o mesmo objetivo. E como médica, eu posso dar o meu depoimento. Como uma pessoa que vive há 25 anos a medicina pública e também a medicina privada. Porque o meu partido é a saúde, o meu partido é a medicina. E tudo que eu busco no meu acordar, no meu pensar, na minha pesquisa, na minha assistência, é encontrar um consenso de cuidar melhor do brasileiro e da brasileira, de fazer um diagnóstico precoce, de dar acesso à saúde, à inovação tecnológica. E o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma fragmentação dos sistemas. Nós defendemos um único sistema de saúde, o sistema de saúde brasileiro, e que é formado pelo maior sistema universal do mundo, que é o SUS, que atende todos os bilhões de brasileiros, e pelo sistema de saúde suplementar, que atende pelo menos 50 milhões de brasileiros. O que nós buscamos hoje é integrar esse sistema com toda a força que essa união pode trazer para o nosso país. Não podemos esquecer o momento que nós vivemos de imensos desafios, de recursos finitos, com a nossa população envelhecendo, com a expectativa de vida aumentando, com a complexidade das doenças e incrementos progressivos. E essa inovação tecnológica que nós não podemos deixar de lado. Para que tudo isso dê certo, nós precisamos criar um ecossistema de saúde. E esse é o objetivo maior de estarmos todos aqui. Eu represento a saúde pública, mas também trabalho num grande grupo de saúde suplementar, de saúde privada, porque eu trabalho cuidando da vida das pessoas. O que nós temos que procurar para o nosso futuro próximo? Aumentar o acesso, aumentar a dignidade. Eu sempre disse que a saúde é o maior instrumento de justiça social que nós podemos dar à nossa população. Se nós nos integrarmos, nós deixaremos de ter sistemas fragmentados, duplicidade de pedidos, desperdício de recursos, e nós seremos uma potência diante dessa avalanche de inovação, uma potência para discutir com a indústria, uma potência para reduzir a judicialização desenfreada. Nós já dizemos que 2/3 da saúde suplementar são representados por empresas de pequeno porte. Um medicamento judicializado de maneira inadequada, muitas vezes é maior que o orçamento anual daquela operadora ou daquela instituição, e que tanto importa, porque os sistemas são complementares. E essa é a minha defesa. A minha defesa é que a gente olhe o ecossistema de saúde do Brasil, dos 215 milhões de brasileiros, e que eles possam se complementar. O Sistema Universal, o SUS, em entrega, em acesso, em prevenção primária, em sistema capilarizado. O sistema suplementar em gestão, em agilidade, em incorporação tecnológica. E quando esses dois se unem, nós estamos olhando para o brasileiro. E é sobre isso que nós estamos falando. Para que a gente tenha um futuro coerente com a expectativa de vida, com a alta complexidade das doenças, nós teremos que unir os nossos pensamentos e pensar democraticamente na saúde do brasileiro. Os sistemas são integrados. A Anvisa não avalia só o que é SUS ou apenas o que é saúde suplementar. A ANS e Conitec cada vez mais integradas. E nós, sistema de saúde, ecossistema de saúde, significa incorporação, medicina baseada em evidências, custo-efetividade, bem da população. Então, esse dia, para mim, é um dia muito importante, porque eu vi nos últimos anos uma pleiade de tentativas isoladas para que a gente chegasse ao mesmo local. Mas criar esse momento, criar um Instituto Consenso, significa tentar dar voz a esse debate de ideias. E que, contando com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, com sociedade civil, com universidades públicas,
com o Ministério da Saúde e com todas essas entidades de saúde, nós estaremos pensando em acesso à saúde com eficiência, com maior segurança e, mais importante, não há um brasileiro que não reconheça que a saúde é o bem maior da população e que nos próximos anos nós viveremos e já estamos numa revolução da saúde, com a chegada dos Big Data, dos sistemas preditivos, da inovação, da inteligência artificial. Saberemos nós incorporar todos esses benefícios para a população se nós pensarmos de uma maneira unânime o que é melhor para a população, o que cabe no nosso recurso, o que nós podemos fazer para que essa simbiose leve para aquela pessoa o resultado esperado. Eu, como médica, me sentirei realizada quando eu compreender que o paciente mais simples, o paciente que mais precisa, poderá ter um acesso eficiente, rápido e seguro. O paciente com AVC não demorará 24 horas para ter um atendimento. Um paciente com infarto não será esquecido. E isso é possível se todos nós pensarmos dessa maneira, coerente, visando o futuro da medicina do Brasil. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Me sinto muito honrada, ainda mais com o convite de debater políticas públicas, a saúde pública, que tanto permeou a minha vida. E eu assumo um compromisso aqui com todos de estar sempre tentando fazer essa interação. O nosso objetivo é integrar, é um ecossistema único de saúde, a saúde dos 215 milhões de brasileiros. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ludmila. Bom, e entre esses muitos pontos aqui que às vezes divergem, convergem, mas sempre buscam um consenso, a gente chama ao centro do palco o ministro em exercício da Saúde, Adriano Massuda, uma das pessoas que mais conhecem o sistema público e privado do Brasil. Gente, boa noite. Boa noite, Peroni. Queria trazer primeiro o abraço do nosso ministro Alexandre Padilha, que está numa missão na China, trazendo parcerias, abrindo portas para que a gente possa ter um sistema de saúde cada vez mais forte, resiliente, que possa atender toda a população brasileira. Queria cumprimentar também, vou pular a nominata, Pablo, seguindo a sua orientação, mas dizer da importância de consensuar questões importantes que já foram tão bem colocadas por todos que me antecederam para o desenvolvimento da saúde no nosso país. E depois de 4 anos de gestão, né, completando agora o 4º ano de gestão do presidente Lula, em que a gente pode dizer que depois de consensos, a gente pôde implementar ações de fato voltadas para o fortalecimento talvez do maior consenso que nós temos aqui, que é o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. O SUS é uma obra que tem sido construída ao longo dos últimos 35 anos, com base em muito esforço. E, nesses 4 anos, recompomos o orçamento do Ministério da Saúde, recompusemos programas, políticas voltadas para o atendimento da nossa população. É um consenso entre nós aqui que a vacina é importante e a gente conseguiu recuperar as coberturas vacinais. Todas as vacinas, nesses 4 anos, aumentaram a cobertura vacinal. É um consenso entre nós que a atenção primária à saúde é importante como base de organização de um sistema de saúde. E nós passamos de 13 para 27 mil médicos do programa Mais Médicos, atendendo a população por meio da atenção primária. Era um consenso que a gente precisava ter uma política para atenção especializada. Essa foi uma prioridade estabelecida pelo presidente Lula desde a transição, minha querida amiga e colega, professora da Fundação Getúlio Vargas, Adriana Ventura, que nós precisávamos ter uma política para isso. Mas isso a gente não construiria sozinho, sem ter uma forte articulação com o setor privado. E a gente, nesses 4 anos, construiu os caminhos
para que a gente pudesse ter uma integração entre esses dois setores, que, como muito bem a professora Ludmila colocou aqui, funcionam de maneira desarticulada, em paralelo. Nós criamos a possibilidade hoje dos estabelecimentos privados de saúde trocarem tributos federais pela prestação de serviços. Esse é, querido deputado Pedro Westphalen, um mecanismo de articulação, de integração do setor. E para as operadoras privadas de saúde, nós também criamos a possibilidade de trocar o ressarcimento ao SUS também pela prestação de serviços. São mecanismos que fazem uma integração concreta, ou seja, do consenso a gente passar para a ação. Ação por meio de políticas públicas que integrem o que a gente tem de melhor nesses dois setores que precisam trabalhar de maneira articulada. E tem outros consensos que a gente também está transformando em política pública. Consenso que a gente precisa qualificar a formação profissional. Consenso que a gente precisa retomar a política para o complexo econômico e industrial da saúde. E um consenso que a gente precisa avançar na tecnologia de informação. E aqui uma parceria estabelecida com o governo de São Paulo para demonstrar que, independente de posições políticas contrárias, é possível, sim, construir projetos em comum. E a professora Ludmila Ajar é a grande liderança que faz com que a gente possa fazer essas costuras. Há muito o que fazer, há muito o que entregar, mas não há dúvida que nós estamos no caminho certo, caminho de fortalecer o SUS, caminho de fortalecer a integração entre o público e o privado, caminho do desenvolvimento da aposta na ciência, na tecnologia, aposta na vacina, aposta na organização da atenção especializada, para que a gente possa ter um SUS mais forte, mais resiliente, que atenda melhor a população e base para o desenvolvimento de um Brasil mais justo e mais generoso para toda a nossa população. Muito obrigado. Viva o Instituto Consenso, viva todas as associações que fazem parte disso e que a gente possa, do consenso, ir para a ação com mais força. Muito obrigado. Só para não ter dúvidas, né? Qual é o nome do Instituto? E qual o consenso que a gente chegou agora à noite? O consenso que a gente chegou é agradecer a todos vocês. E o consenso é que a música faz muito bem para a saúde também. Olha, agradecemos a presença de todo mundo aqui. Curtam a festa, porque agora, depois de várias falas de autoridades, a gente tem uma noite inteira pela frente com o show do cantor de Brasil. Querida, tudo bem? Tô com saudades de você debaixo do meu cobertor, te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudades de você na varanda em noite quente, no arrepio frio que dá na gente truque do desejo. Guardo na boca gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você, palpite.
Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva, do calor da minha pele, da língua tua. Tô com saudade de você, censurando meu vestido, as juras de amor ao pé do ouvido, truque do desejo. Quarto na boca, gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, volta, é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você, palpite. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você, palpite. Oh, 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 Tony, oh, 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 yeah. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você, palpite. No, yeah, yeah. No, no, yeah. Do da do 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 da de, do da do da do da. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê.
Jogue suas mãos para o céu e agradeça. Se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sabe. É bonita demais. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Eu quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza que sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais. Digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. A nona